pessoa, voltamos com mais um vídeo neste canal que tem vídeo de sim, dia não. Para quem não me conhece ainda, eu sou Nadia Araújo. Por aqui nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no editor, mas paralelo a isso falamos de outros temas em outras áreas da vida. E você também pode participar aqui deste canal enviando o teu relato para um desses endereços aqui. Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, ela é totalmente preservada. Aos novatos aqui que ainda não se inscreveram no canal, por favorzinho, vai lá na página principal do canal, se inscreve, é de graça, não tem que pagar nada, ajuda a igreja, tá? E ativa o sininho das notificações, comente, curta, compartilhe, você já sabe como é que funciona o negócio aqui, né? Bom, a Maria voltou, tá? Pra continuar a história dela. Que história, Nadir? Passa aqui. Caso eu esqueça de botar o vídeo aqui, me lembrem, tá? Me lembrem, porque geralmente eu esqueço, mas me lembrem. Sem mais demoras, vamos embora, porque o texto é longo. Tô logo avisando, tá? Vamos lá. Maria fala o seguinte. Nadir, minha linda, estou aqui novamente. Agradeço muito você ter lido o meu último relato. Não é fácil escrever sobre coisas que te fazem reviver momentos dolorosos. Mas segundo a psicóloga que me acompanhou durante algum tempo, eu fiz esse exercício e entendi que quando você externa, ouve outras opiniões, é possível que você abra sua visão sobre outros prismas. E foi exatamente isso o que aconteceu. Eu li os comentários e cheguei a me emocionar com a empatia de algumas pessoas. E também fiquei extasiada com alguns comentários, com algumas pessoas que não conseguiram alcançar o teor da história. Talvez vivam em uma caixinha, como eu também vivi durante um tempo. Outro comentário que eu tive que ter muita compreensão. Em nenhum momento eu falei que a minha aparência física, eu falei sobre a minha aparência física para mostrar superioridade sobre qualquer outra pessoa. Humildade eu sempre tive. Se a pessoa ouvisse direito o relato, iria entender que o que eu estava dizendo é que eu me achava tão inferior que outra pessoa teve que falar sobre a sobre a positividade da minha pessoa física. E aquilo me mostrou que eu não estava tão lixo assim, pois eu estava frequentando um lugar horrível. A minha vida era horrível. Mas eu ainda me cuidava e eu não estava tão de se jogar fora. E houve propostas de eu usar a beleza física para ganhar dinheiro, justamente no momento em que nem a minha inteligência, nem meu trabalho físico estavam suprimindo minhas necessidades e as de meus filhos. O comentário foi mais porque eu queria ressaltar isso, não era falta de humildade. Quem já tiver passado por esta situação vai entender como você perde a sua identidade, perde a vontade de se cuidar. E se você ainda receber um elogio vindo de alguém que realmente gosta de você e não sabe o que está acontecendo, é para você ir para a fila dos que acreditam que vão sobreviver. Ponto. Sobre a carteirinha de instrumentadora cirúrgica, a amiga que fez o comentário que um instrumentador cirúrgico não tem classificação de função, não tem sua classe reconhecida, não é profissional de enfermagem e nem médica, mas são imprescindíveis em uma cirurgia. Vai entender as leis que regem este país. Essa é mais uma que ninguém entende. Por isso que eu fiz um curso auxiliar de enfermagem, então fiz um concurso, passei, perdi a vaga. Mas não era como instrumentadora. Instrumentação é um pouco de sorte. Se você tiver só um pouquinho de sorte no início, com a sua determinação você vai ter muito sucesso. Só que a minha cabeça não foi muito boa e acabei não exercendo mais essa profissão. Tá explicado algumas coisas, Marias lindas. Para Maria que falou que eu quero mídia, eu tenho 3 fotos no meu Instagram, nem gosto de rede social. A minha vida é mesmo real e palpável, só para esclarecer. Agora, os fatos, me desculpem por ter deixado vocês curiosos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu lembro que eu ouvi algum comentário nesse estilo aqui, que Maria aqui tá querendo mídia. Por quê? Porque ela tá contando a história dela por partes. Minha gente, isso não é querer mídia, até porque vocês nem sabem quem é a pessoa. Porque se as pessoas que contam suas histórias aqui aparecessem, se a identidade delas fosse aqui exposta, tal, tudo bem, até faria questão de dizer que a pessoa quer mídia, mas vocês não sabem quem é a pessoa, né? Então não é que ela quer mídia, a questão é que a história dela é longa. Então se ela fosse
mandar tudo de uma vez só, eu iria fazer um vídeo aqui de 3 dias contando. Então, por isso que ela está mandando aos poucos, sem contar que é bom lembrar que as pessoas que mandam as suas histórias aqui fazem isso por livre e espontânea vontade. Eu não pago para ninguém me mandar as histórias, não. Elas mandam porque querem. E essas pessoas que mandam suas histórias aqui, elas têm uma vida. Então elas não podem parar a vida delas para escrever as suas histórias na íntegra, porque elas têm que fazer outras coisas. Então, quando a história é muito longa, elas vão mandando à medida que elas têm tempo livre para isso. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Eu estava no litoral em 2010. Deixei os meus filhos com a minha tia e com a minha mãe. Mas eu estava sempre presente. Assim que possível, eu voltava para casa e fazia algo que era difícil para mim há algum tempo. Pagar minhas contas com meu dinheiro. Agradar os meus filhos. E uma coisa que até um dia uma pessoa me falou e eu nunca esqueci. Eu tinha uma amiga que mimava as filhas muito, mas muito mesmo. Uma delas não comia comida, só miojo ou McDonald's. Então, um dia eu fui à casa dela. Ela pediu para eu fazer comida e a filha dela comeu bem. Eu vi que o problema não era a menina, era a preguiça da mãe. Então estávamos andando de carro e a filha dela ligou pedindo McDonald's. Eu disse que se ela cozinhasse para a filha, ela iria gostar. A minha amiga me falou: fulana, só porque você não pode comprar um lanche do McDonald's para seus filhos, você não pode pedir de comprar para a minha. Vixe Maria. Aquilo foi uma chinelada na cara. Todas as vezes em que vou hoje em dia ao McDonald's ou levo um lanche para casa, eu levo um lanche para casa, pois hoje a minha situação mudou e eu sempre me lembro desse dia. E o mais interessante, muitas vezes vou andando ao McDonald's com minha filha e algum amiguinho dela e trazemos um lanche para casa. E quem encontramos no caminho? Com todos aqueles lanches na mão. Exatamente. Ela. Hoje, ela não tem mais aquela vida de rainha. Eu também não tenho, nunca tive. Mas eu continuo gostando dela. E acho que todas as situações servem para mostrar algo. Hoje eu vejo que foi muito benéfico eu não ter revidado aquela humilhação. Hoje eu posso fazer o que eu não podia naquele dia. Que maravilha. Agradeço muito a Deus. E vocês vão saber por quê. A lição é que nunca menospreze as pessoas. O mundo dá voltas e essas voltas são para todos. Ah, essa amiga me apresentou o recém-chegado da Inglaterra. Então, eu trabalhava nessa rede de sorvetes muito famosa. Um sorvete que, se você for bancar sua família de 4 pessoas, pode deixar um rim na sorveteria. Se pedir outra sobremesa, esqueça que tem 2 córneas. Mas aquela irmã dele era muito simpática comigo. Durante alguns meses eu fui para lá e encontrava ela nos finais de semana. Quando ela ia verificar o andamento do negócio, eu trabalhava muito, me dedicava mesmo, porque eu sou assim. Se eu começar a fazer algo e pegar gosto, eu entro de cabeça. E ela, a dona do negócio, gostou de mim. Eu também gostei muito dela. Ela era uma pessoa criada no meu bairro. No meu bairro, que estudou, casou com uma muito bacana e prosperou na vida. Como outras irmãs que foram para outros países estão bem. Até mesmo os que ficaram aqui estão bem. Quem não estava bem era o meu namorado. E passou muito tempo para eu entender que elas, as irmãs e a mãe, tratavam ele como uma criança, embora ele tivesse 46 anos. Eu não entendia aquele medo que ele tinha das irmãs, da família. Uma vontade enorme de agradar todos eles. Eu não entendia. Então nós ficamos trabalhando 3 anos na praia desse jeito que eu falei. Eu ia e vinha. Nesse meio tempo, meu ex-marido saiu lá da colônia de férias e eu pedi o divórcio. Colônia de férias, tá, minha gente? É o Chilindró, tá? Vamos lá na história para vocês entenderem. O divórcio aconteceu só 2 anos depois que eu pedi, mas enfim consegui. Depois de 3 anos trabalhando na distribuidora em tal cidade, tivemos que ir para uma filial mais longe da minha casa. E lá o trabalho era de muito mais responsabilidade e trabalhávamos muito mais horas. Porém, a irmã dele melhorou o nosso salário. Eu me dediquei àquele trabalho, foi muito bom, eu não posso reclamar.
A época triste era o Natal, onde trabalhávamos muito, mas muito mesmo, com direito a crises de estafa profunda e pronto-socorro. Mas tudo isso fazia parte. Foi no último ano que essa irmã dele, que tinha outra irmã que era sócia, porém morava na Europa, e são pessoas vingativas. Eu já conhecia essa outra irmã que morava na Europa, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com ela. Mas naquele ano eu iria ficar no local em que ela e seu marido alemão iriam gerenciar. Chegaram lá da Europa, nos tiraram do nosso apartamento. Eu fui morar em uma favela lá perto, já que o apartamento era pago pela empresa. Chamaram todos os funcionários e fizeram terrorismo psicológico em todos os funcionários. Eu não aceitei aquilo, porém eles precisavam de mim, pois era alta temporada e eu conhecia o trabalho todo. Era uma humilhação que eu até entenderia se fosse só comigo. Porém, a humilhação com meu marido, eu posso chamar assim, já faz 3 anos que moramos juntos. Era tanta, mas tanta, que um dia eu me rebelei e disse horrores para aquela mulher que se achava muito, mas muito melhor do que nós. Eu fui tida como uma rebelde que contaminaria as outras frutas. Eles nos achavam tão inferiores que um dia pediram um peixe enorme para o almoço. Comeram tudo. Só sobrou a cabeça e os ossos. Então disseram que podíamos comer os restos. Não tinha o que comer e então compramos uma comida decente, como sempre fizemos, e desprezamos aquela refeição que eu não daria nem para os cachorros. Desde o dia em que eles chegaram e nos despejaram, o Natal e o Ano Novo, que era para fechar a loja às 23 horas e abrir à meia-noite e meia, novamente. As humilhações verbais. Eu dei um brinquedo ao filho deles, um dia que ele ficou conosco porque a babá não tinha vindo. Então eu e o menino brincamos muito. Eu comprei um brinquedo daqueles que fazem luzes. O menino amou. No outro dia, ele me encontrou na rua, correu, me abraçou e perguntou onde que eu tinha guardado o brinquedo. Em outras palavras, os pais dele esconderam o brinquedo que eu dei e que ele tinha amado. Talvez por causa da cultura, talvez por não gostarem de mim. Mas o que eu entendia bem foi que eles não gostavam muito de mim, porque aquele irmão era tido como ovelha negra. Porque houve um acidente de carro quando eram bem jovens e uma irmã dele perdeu a vida. E ele nunca deixou de se sentir culpado por isso. E então a família inteira, menos essa irmã mais velha que me empregou, sempre apoiou em tudo. Todos o viam como marginal. Depois que essas pessoas perturbaram a nossa vida durante toda uma temporada, como eu já era mais direta com as palavras, depois da temporada de 2011 ou 2012, não lembro, eu fui demitida em fevereiro. Só que, no final de janeiro, a Caixa Econômica Federal me chamou para assumir um cargo em um concurso aleatório que eu tinha prestado. Eu estava tão chateada com a enfermagem que resolvi fazer o concurso administrativo e passei. Fui chamada em 2 anos. Falei para o marido que ele não queria que eu saísse da praia e me prometeu o dobro do que eu iria ganhar como bancária. E eu, adivinho o que eu fiz? Minha gente abana. O que eu fiz? Fiquei lá. E fui demitida em 2 semanas depois de não ter comparecido para apresentar os documentos e assumir o meu cargo público. Pode me chamar de burra, de ignorante, de Alice no País das Maravilhas. Tá tudo certo. Já era a segunda chance que ela ia perdendo. Esse dia foi um dia muito duro, pois eu tinha me empenhado muito nessa empresa. Eu era subgerente e meu marido gerente. Ele tomava conta das questões da loja e eu tomava conta das questões administrativas. Foi tudo muito bem. Enquanto os donos não tinham chegado. Eles eram terroristas. Para você ter uma ideia, uma moça que estava com 6 meses de gravidez pediu demissão, pois não aguentou a pressão. Todos os funcionários vinham falar que quando eu e o marido estávamos à frente, eles se sentiam mais seres humanos. Aqueles dois eram 2 tiranos. Para você ter uma ideia, eles implantaram que no mês de janeiro, o pico da temporada, ninguém teria nenhuma folga. Todos nós trabalharíamos direto. E era uma época tão louca que nós nem pensávamos em denunciar isso. Só trabalhávamos. Não era à toa que por causa do calor da praia e do trabalho exaustivo, sempre alguém estava desmaiando.
Eu mesma passei mal. Fui ao médico, tive um atestado de 3 dias e fui trabalhar. E a dona do negócio só me perguntou se eu me sentia bem para trabalhar. Disse que sim, pois sabia que não, pois eu também não sabia que isso era crime. Eu tinha feito umas floreiras, tinha devorado elas com muito trabalho para ficarem bem bonitas. Depois eu fui em uma loja, tinha decorado elas para que ficassem bonitas. Depois eu fui em uma loja de jardinagem, comprei mudas de flores e plantei. Floresceram, ficaram lindas. Uma de cada cor na área da mesa do lado de fora. E na frente eu coloquei as aleias que eu regava e colocava adubo até elas florescerem e ficarem lindas. Quando a patroa chegou, não gostou dos vasos que eu decorei. Passei 15 dias fazendo aqueles vasos. Ela tirou tudo. Disse que não combinava. As azaleias da frente ficaram, mas tudo que eu fiz ela colocava defeito. A minha administração talvez não fosse a melhor, mas o caixa, no final, mostrava números bem altos. Porém, em nada eu fui reconhecida. Um dia ela me chamou para falar sobre as falhas. Eu aceitei como feedback e procurei sobre os pontos positivos. Ela disse que os pontos positivos? Quais? Ela falou que os pontos positivos eram a minha obrigação. Que incentivo, hein? Então, o marido dela me chamou um dia para conversar e me esculhambar. Eu falei com ele olhando nos olhos, ele não gostou. Falou que eu era desrespeitosa, pois falava com ele olhando nos olhos. Então, em 9 de fevereiro, me dispensaram. Depois da temporada, claro. E eu fiquei na cidade onde estávamos instalados. Depois de sermos mandados embora do nosso apartamento, ficamos em um quarto alugado por nós mesmos. E eu, meu marido... E o meu marido falou que continuaria com eles até o final do carnaval. Fiquei lá. A irmã dele, a tirana, disse que ele poderia dormir nas instalações da loja. Foi quando ele disse a ela que ele estava instalado comigo em uma pensão ali perto. E aí ele disse que eu era a mulher dele e que estávamos juntos aqui. Ele teve a hombridade de ficar comigo, de ficar até o domingo de carnaval. E disse que não ficaria mais. E eles, acreditem, perguntaram, depois de tudo isso, se ele não poderia ficar até a quarta-feira de cinzas. Ele disse que não. Viemos embora e eu soube depois de um mês que eu estava grávida. Passamos a viver uma vida de mais qualidade, pois agora ele trabalhava com outra coisa que ele sempre fez. E eu, grávida, ajudava ele nesse trabalho. Ganhávamos o suficiente para uma vida confortável. Eu não era mais novinha, tinha voltado da praia depois de 3 anos trabalhando lá. Voltei sem uma definição na minha vida. Fiquei trabalhando com ele, recebia pedidos, fazia entrega de pedidos e nossa vida era assim. A minha filha nasceu e eu tinha uma vida bem comum, nada demais. Mas depois de tudo que eu tinha passado, era realmente maravilhoso. Nós íamos todo domingo à casa da minha sogra. Eu fazia comida e tinha 2 irmãs dele morando lá, ambas separadas, e a princípio gostavam de mim. Quando chegava uma certa hora do domingo, chegavam todos os outros filhos, chegavam os netos, ficava uma casa muito cheia de pessoas. Eu gostava muito de tudo isso, pois minha família era um pouco diferente. Foi só um tempo depois que uma irmã dele pedia dinheiro para ele, e ele pedia para eu pegar na minha carteira o dinheiro. Às vezes não tinha a quantia que ela queria, então eu dava o que tinha. Ela me fuzilava com o olhar, pois soube depois que era a que mais abusava dele. E eu fui levando essa pseudo-felicidade durante alguns anos. Um dia das mães, eu fui por pedido da mãe dele, pois íamos todos os dias à casa da mãe, íamos todos os dias das mães à casa da minha mãe e depois à casa da mãe dele. Naquele dia, todos estavam me tratando muito diferente. Ninguém me deu atenção. Pouco falavam comigo. Uma irmã dele é fotógrafa. Tirou foto de todos naquele dia. Fez um álbum e eu não estava em nenhuma foto. E ele estava apenas em uma foto bem sem graça. Eu não liguei. Um dia tivemos uma discussão muito acirrada e acabei mandando ele embora. E não só mandando ele embora, como levando ele na porta da casa da mãe dele para ele ficar lá. Depois, eu não sabia direito o que tinha me levado a fazer aquilo. Enfim,
Eu não fui a pessoa mais paciente, mas também não era uma vítima. Foi uma situação que eu criei e acabei passando por isso. Mandei ele embora, depois me arrependi e fui atrás dele. E pasma, a irmã dele quis ele de volta trabalhando para ela. Alugou uma casa no litoral de 4 quartos, piscina, para ele tocar sozinho e ser dele. Ele passou um tempo, me chamou para ficar com ele lá na praia. Nessa casa, no Natal e Ano Novo. A minha filha tinha 1 ano. Eu fui. Passamos o Natal bem. O Ano Novo tinha muitos amigos lá e nem deu a mínima para mim. Como eu estava com a bebê ainda pequena e não podia ajudar muito, ele me disse que queria saber quanto eu queria para ir embora. Chorei muito, mas vim embora. O que eu faria? A irmã dele, que não gostava publicamente de mim, estava trabalhando para outra irmã. E o dia que eu a encontrei, ficou bem claro o desconforto dela em me ver junto a ele. Eu só estava trabalhando com ele lá na praia. E se você não acredita em coisa feita, em macumba, eu acreditei a partir daquele momento. Não vendíamos nem para pagar a mercadoria. Um dia a irmã dele, a dona de tudo, disse a ele que estava dando negócio para ele, mas nós não tínhamos como pagar a mercadoria que estava conosco, pois não vendíamos, os produtos estavam parados, o aluguel estava atrasado e as contas de luz e água eram de R$ 600. Ela jogou para nós e eu disse que precisaríamos mudar para uma casa menor, mais barata e levar o negócio com mais afinco. O que aconteceu foi que não deu certo. Falei para voltarmos e tentarmos ele vender determinadas peças e eu na enfermagem. E assim fizemos. Viemos embora. Entregamos a casa, ficamos na minha casa e assim conseguimos ressurgir das trevas. Não queríamos mais saber de sorvetes, apenas nossos trabalhos aqui. Continuamos brigando muito. Meu Deus, a minha filha já tinha 3 anos. E ficamos indo e vindo durante mais uns 3 anos. Depois de 6 anos juntos com ele, em uma separação, a irmã dele ficou muito doente. Foi parar na UTI. Ficou muitos meses em coma. E depois que saiu, ele estava morando com a mãe e esta irmã. Um dia ele insistiu para eu ir visitar a irmã dele. E eu fui. Chegando lá, ela estava muito receptiva. Me abraçou, me beijou. Naquele momento, eu esqueci tudo o que tinha acontecido. Ela tinha perdido os 2 rins, a audição, amputou os 10 dedos dos pés e era outra pessoa. Mostrava que gostava muito de mim e ficamos amigas. Eu ia ao médico com ela quando precisava e em um momento ela tinha uns probleminhas lá no corpo dela. E fizemos curativos todos os dias até fechar aquela ferida. Fiquei muito feliz em fazermos isso, pois eu entendi que tudo na vida podemos mudar. Podemos sim amar as pessoas que não nos amavam antes e podemos nos fazer amar com o tempo. Eu ia do trabalho e descia em uma estação. Andava 1 quilômetro depois de 12 horas de trabalho. Fazia o curativo. Ia embora de Uber. No outro dia eu ia de casa de ônibus para fazer o curativo. E depois de 2 meses a ferida fechou. Também ia com a mãe deles ao médico quando era necessário. E o dia fatídico foi quando, no ano passado, em junho de 2021, fizeram uma reunião na casa deles. Tinha 10 pessoas na casa. Eu, graças a Deus, não estava nessa reunião, pois como trabalhei na UTI do Covid, se eu estivesse lá, seria eu a culpada de transmitir o vírus que acometeu todas aquelas pessoas. Todos pegaram o Covid. E a pobre da irmã dele, que já tinha essa condição de transplantada, pois ela tinha conseguido um transplante em 2019 e ela pegou o vírus. Ela foi internada na mesma empresa em que eu trabalho. Eu levei a mãe dela, que morava junto, e deu positivo. E todas as outras pessoas positivaram. Levei a minha sogra para casa, comprei os medicamentos, conversei com a minha cunhada e ela me dizendo como estava, que estava com oxigenação. No outro dia, a irmã dela, que fora minha patroa,
Me pediu para conversar com alguém da empresa para ela não ser removida para outra unidade, pois era essa a ideia do convênio. Conversei com a minha coordenadora, que conversou com a pessoa da unidade onde ela estava, e eu teria que ir conversar com o pessoal da ouvidoria. Fui. Chegando lá, me identifiquei, fui bem tratada e prometeram que ela não seria removida para outra unidade. A atendente me disse que eu poderia vê-la, eu disse que ela já tinha um acompanhante e isso infringiria as regras. Porém, ela disse que eu poderia vê-la mesmo assim. Fui até o quarto dela, quando ela me viu, agarrou meu braço e pediu ajuda. Aquilo foi tão forte, pois eu trabalhei na UTI durante a pandemia, 2 anos. E eu vi com uma condição de medicação e de suporte de oxigenação que me davam indícios muito ruins. Eu a abracei. Naquele momento, os olhos dela me falavam sobre tudo o que passávamos nos últimos anos. E eu fiz o que podia. E achava que ela não iria muito longe, pois ela tinha perdido o rim transplantado. Foi muito triste. Eu fui embora sabendo que não haveria mais. E foi isso mesmo. 1h da manhã, a irmã dela, a que era minha patroa, me disse que ela tinha ido embora. O que eu não contei é que em 2017, depois da minha separação, eu fui cuidadora de uma senhora. E depois de 6 meses, eu consegui uma vaga em uma grande empresa de saúde em tal estado. Eu ainda estava com o boy da Inglaterra, porém ele me fez declinar a vaga. Não morávamos mais juntos, porém eu aceitei sim a vaga. Que bom, né, Maria? Porque eu já ia testar para tua cara aqui, se tu não tá aceitado. Foi muito difícil consegui-la. E como ele já não morava comigo, eu aceitei. Estou nessa empresa há 6 anos. Muitas vezes ele queria que eu saísse da empresa para ficar o Deus dará. Mas o pior ainda está por vir. Em julho, a empresa que eu trabalho disponibilizou para os funcionários que estivessem na linha de frente uma tomografia de corpo total. Um dia, quando eu cheguei do plantão, a minha amiga me perguntou se eu já tinha marcado a minha tomografia. Eu disse que não, que eu não sentia nada, por isso não precisava fazer. Ela brigou comigo, disse que porque eu não sentia nada, não é que eu deveria fazer. Não, aliás, ela disse que porque eu não sentia nada é que eu deveria fazer. Eu disse que não, ela insistiu, pediu minha matrícula. Então, eu a contragosto dei a matrícula, ela marcou o exame, que eu achava desnecessário. Só para constar, eu estava com o boy, ele morando na casa dele e eu na minha. Eu achava que se ele mudasse alguns aspectos na conduta dele, poderíamos morar juntos novamente. Eu realmente queria, mas estava bem. Eu ficava com ele alguns dias da semana, tínhamos uma filha e estávamos andando para viver juntos novamente. Fiz o exame, a tomografia, e o resultado me surpreendeu. Eu estava com um tumor no rim. Quando mostrei o resultado do exame para o médico, ele disse que havia 90% de ser um câncer e que a cirurgia era o melhor a fazer. Já na hora me deu os pedidos do exame e depois era marcar a cirurgia. Olha a pessoa chocada. Era eu. Não tinha chão para mim. Fiquei sabendo que tinha que fazer uma cirurgia para tirar uma parte do rim. Provavelmente um câncer. Falei para o pai da minha filha, a irmã dele tinha morrido há 1 semana. Aquela mesmo que eu tinha assistenciado até a morte. Ele se mostrou muito solícito. Disse que estaria comigo, que eu contasse com ele. Falei para a irmã dele que aqui era minha patroa. Minha família também sabia, mas eu não fiz alarde. Tem que fazer cirurgia. Eu faço. Tudo vai ficar bem. Tudo vai acabar. Mas as coisas não são tão simples. Eu fiquei pilhada. Tinha dias que eu ficava morrendo de medo de morrer. No dia que a administradora me mostrou o mapa cirúrgico, meu nome lá, com reserva de sangue e de UTI, eu surtei. A minha internação era no domingo para operar na segunda. Então, na quinta, eu surtei geral, eu fiquei apavorada, eu precisava conversar. Aí eu liguei para o pai da minha filha. Quando eu liguei, ele atendeu. Eu sempre estava na casa dele. Então, eu disse que eu estava muito mal com a espera da cirurgia, que eu iria à casa dele, se ele poderia ir ao médico comigo, pois eu precisava me acalmar. Sempre nos demos bem naquela questão de apoio, mas ele me disse que eu não poderia ir à casa dele, que ele precisava sair para vender
lá as peças que ele vendia, que era primordial. Eu estava conversando com ele e já estava a caminho da casa dele. Ele achando que eu estava na minha casa. Desliguei o telefone e apertei a campainha. Ele veio completamente atordoado. Abriu o portão para mim. Eu entrei, encontrei a mulher do irmão dele no meio do caminho. Nadie acredite, ela me olhou como se eu fosse um ET. Uma coisa vinda de outro planeta. Ela estava lavando o quintal e eu achei a princípio que o irmão dele, marido dela, estava lá. Ele, atordoado, me mostrou um sofá-cama na cozinha e me disse que estava dormindo ali, cheio de explicações. Eu vi uma pessoa dormindo em um colchão no quarto. Uma situação tão esquisita que eu chamei ele para irmos para uma padaria ali perto, conversar. Porque o que eu tinha para falar era sobre o meu estado e era muito pessoal. Ele me levou para fora de casa como se fosse mesmo tomar um café comigo. Só que chegando lá fora, ele disse que não poderia ir a lugar nenhum porque tinha um compromisso. Gente, eu ia operar de um câncer dali a 4 dias. Como é que ele poderia ter essa atitude? Minha pausa aqui, minha gente. Eu leio esse negócio aqui dela, chega a me dar um negócio ruim. Porque assim, não tem coisa pior do que tu estar numa situação horrível e tu precisar de ajuda e tu recorrer a alguém para te dar, nem que seja um apoio moral, e a pessoa fala que não pode te ajudar. Não tem coisa pior do que isso. E ainda mais no caso dela, que era de fato um problema dos grandes, que até a vida dela estava em risco. Faço não, viu? Fui embora, chorando horrores. Cheguei perto dele e ele disse que não poderia me abraçar e nem me beijar. Perdi o chão. Chegando na empresa, encontrei um médico que já trabalha comigo, em outra unidade. Ele me abraçou, foi muito atencioso comigo e falou que eu poderia ficar em casa até o dia da cirurgia. Que eu estava precisando era de paz. Paz. Que paz. A intenção do doutor foi linda, mas eu não conseguia parar de pensar naquelas atitudes. Foi então que eu entendi. Ele e a mulher do irmão estavam juntos. O cara estava ficando com a cunhada. Passada estou. A princípio pareceu uma grande loucura, só que ele não me procurou mais. Só no dia depois que eu operei. E ele não disse, mas eu entendi que ele estava me enganando com a mulher do irmão, com 4 filhos do irmão e mais 3 de outro casamento. Usuária dos negócios aí que deixa a pessoa me doidão. E ela vende o corpo dela, entendendo? Se eu falar o nome aqui dá errado. E esses adjetivos não são meus, pois há anos atrás cuidamos dela com respeito a esses problemas. E aqui Maria dá uma pausa e o resto da história eu não sei que ela vai contar ainda, mas eu estou assim, ultrapassada. E sim, curiosa para saber o restante. Bom, minha gente, conta aí o que vocês acharam desse episódio aqui. Vamos embora para os comentários e vamos esperar ela mandar a continuação, tá? Vejo vocês lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau.